Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, é com imensa gratidão a Deus que mais uma vez estamos aqui para fazermos o nosso vídeo para o nosso canal do YouTube. Esses dias passados nós tivemos algumas faltas com o nosso vídeo, porque eu estava passando por um momento de ocupação, estava ocupada e não houve como fazer os vídeos, né? Aí alguns faltaram, houveram dias que nós não tivemos vídeos novos no nosso canal, mas hoje mais uma vez estamos aqui dando continuidade nesta obra. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora do Ministério Igreja Pentecostal Primitiva, e este canal é da nossa igreja, né, onde nós fazemos esta pequena obra, pregando o evangelho do reino através dele, né? Então, queridos, mais uma vez nós estamos aqui agradecendo a Deus porque nós estamos fazendo mais um vídeo, né? Para este canal. Amados, vamos orar ao Senhor nosso Deus, iniciando este pequeno culto desta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, meu Pai santo, por mais esta oportunidade que Tu nos concede nesta noite. Pai querido, Pai amado, isto é porque a porta da graça ainda está aberta sobre nós, ó Pai santo, nos permitindo, nos dando a oportunidade, ó Pai, de nós nos prepararmos, ó Pai Santo, para o grande arrebatamento. Pai querido, enquanto esta porta estiver aberta, meu Pai Santo, nós teremos a chance, Pai querido, de correr para os Teus braços, Pai Santo, e assim sermos preparados por Ti, meu Pai eterno, para ir para o céu, meu Pai Santo, juntamente com a Tua igreja. Ó Pai querido, o Teu amor por nós, Pai Santo, a Tua infinita misericórdia, a Tua longanimidade, ó Pai, nos permite isso. Pai querido, Pai amado, bem-aventurado, Pai Santo, todo aquele que tiver esta oportunidade, Pai querido, nesta última hora, de correr para os Teus braços, Pai Santo, aproveitando, Pai querido, enquanto esta porta da graça ainda está aberta. Jesus querido, Jesus amado, ó Jesus Santo, o Teu projeto, Jesus querido, de salvar, Pai amado, o homem, meu Pai querido, dos seus pecados, a condenação eterna, Pai querido, ainda está de pé. Jesus querido, Jesus amado, este grande projeto que foi iniciado, Jesus querido, há mais de 2000 anos atrás, quanto à morte na cruz do Calvário, ainda está de pé, ainda está dando oportunidade para todo aquele, Jesus querido, que te ama, que sentiu no seu coração desejo de entrar nos céus contigo. Jesus querido, ó Pai Santo, ainda tem oportunidade. Jesus querido, por isso, Senhor, mais uma vez estamos aqui fazendo esta obra, levando a Tua palavra, Jesus querido, o evangelho do reino, Jesus Santo, para que todo aquele que deseja tenha oportunidade nesta última hora de se encontrar contigo e ter a chance de se preparar para quando tu vier buscar a tua igreja, ó Pai Santo, Ele possa ir contigo. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, esta obra é Tua, faz conforme o Teu querer, a Tua vontade. Espírito Santo, estamos aqui apenas como instrumento nas Tuas mãos para que Tu nos use conforme aquilo que Tu tens planejado para esta noite. Portanto, Espírito Santo, Tu és o diretor, faz tudo conforme o Teu planejado. Muito obrigada por tudo. Em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, a palavra que nós temos para esta noite, dada pelo Espírito Santo de Deus, está contida no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1 até o versículo 10. Livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10, que diz assim a epígrafe: Zaqueu o publicano. Esta é a epígrafe
desta palavra que o Espírito Santo tem nos dado nesta noite. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluias, glórias a Deus. Queridos, vamos orar, pedindo ao Espírito Santo que nos dê o entendimento desta palavra e que Ele venha, queridos, fazer esta obra através de nós. Glórias a Deus. Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigada, meu querido, por esta palavra que tu nos concede esta noite. Espírito Santo, que estas palavras entrem no nosso coração, no nosso espírito, em todo o nosso ser. Espírito Santo, que nós possamos ser moldados por ela. Espírito Santo, que nós possamos levar adiante, para que esta palavra venha a alcançar todos aqueles que tu planeja alcançar com ela nesta noite, através deste pequeno culto. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, todo aquele que conhece a palavra de Deus, crente ou não, conhece a história do Zaqueu, o publicano. É uma passagem bíblica citada no livro de Lucas, no Novo Testamento, muito conhecida, né? A história do Zaqueu é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E isto, querido, não é uma parábola. Foi um fato que aconteceu quando Jesus esteve na terra. Jesus, indo a Jericó, ele passava pela propriedade ou perto, num lugar onde Zaqueu ele teve a facilidade de encontrar-se com Jesus, satisfazendo um desejo muito grande do seu coração. Então, queridos, este fato é relatado aqui nesta passagem do livro de Lucas, no capítulo 19. Então, a epígrafe, ela fala exatamente desta pessoa, o Zaqueu, né? O versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Observe aqui, queridos, estes dois primeiros versículos. O primeiro diz que Jesus, entrando em Jericó, ia passando. Ou seja, Jesus, queridos, ele no caminho para Jericó, logo que ele entrou em Jericó, ele ia passando. Ele não foi para a casa de Zaqueu. Não era do plano de Jesus declarado. Jesus não declarou para ninguém que o plano dele era ir para a casa de Zaqueu. Aqui, queridos, quando nós lemos o relato, logo no primeiro versículo, a gente vê que aparentemente Jesus não havia marcado nada com Zaqueu. Ele ia passando, né? Tudo levava a crer que não era do plano de Jesus ir para a casa de Zaqueu, né? A prova disso que o versículo 1 diz que ele ia passando.
E o versículo 2 diz assim: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Queridos, que controvérsia. Jesus e o publicano Zaqueu. Uma diferença muito grande, né? Quando aqui é descrito quem era Zaqueu, a gente nota um extremo, né? Entre Jesus e Zaqueu. Aqui o versículo 2 diz que Zaqueu era o chefe dos publicanos e era rico, né? Então, queridos, o que a gente vê aqui? Quando este versículo fala a respeito de Zaqueu, o versículo não diz em momento nenhum que Zaqueu tinha alguma necessidade. Ele não era enfermo, ele não era pobre, né? Ele não era uma pessoa que precisasse da ajuda de Jesus. Ele era um chefe dos publicanos e ele era rico, né? Um chefe, queridos, é uma posição muito grande, muito alta, né? Dependendo do que a pessoa vem a chefiar, logo você nota que uma pessoa que é chefe, ele ocupa uma posição de relevada importância, né? Então, o que aconteceu? Aqui, o Zaqueu era o chefe dos publicanos. E aqui não cita que Zaqueu precisasse de alguma coisa e por isso estivesse procurando por Jesus, né? Então, o versículo 3 diz assim: E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Queridos, o que nós vemos aqui é o seguinte: um homem muito diferente do que das pessoas que cercavam a Jesus. Era um homem muito diferente, porque quem cercava Jesus geralmente era por algum interesse, interesse de cura, interesse por libertação, interesse de suprir a sua necessidade material. Geralmente, a grande maioria, queridos, seguia Jesus, interessado em alguma coisa que Jesus pudesse dar. Eram enfermos, eram oprimidos, né? Enfim. Mas Zaqueu não tinha necessidade nenhuma, mas ele queria ver Jesus. Aqui, o que a Bíblia fala a respeito de Zaqueu é que Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico, ou seja, uma pessoa importante, né? Então, era bem diferente daquelas pessoas que procuravam por Jesus. O versículo 4 diz assim: E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Queridos, note aqui o seguinte: era tão grande o interesse de Zaqueu de ver Jesus, que ele, tendo aquela oportunidade, ele não queria desperdiçar de maneira nenhuma. Zaqueu nutria um desejo tão grande de conhecer quem era Jesus, que ele saiu da sua casa disposto a qualquer sacrifício. Queridos, eu vou parar aqui um minuto para abrir a porta para o meu gato entrar e eu não quero pausar esse vídeo. É rapidinho e já volto. Muito bem, vamos continuar.
Então, queridos, o que nós vemos aqui no versículo 4 é que Zaqueu, ele viu naquela oportunidade a sua grande chance de satisfazer aquele imenso desejo que ele nutria no seu coração, o desejo de conhecer a Jesus. Então, queridos, logo que Zaqueu se aproxima do local onde Jesus ia passar, note, queridos, que o interesse de Zaqueu era apenas ver, era apenas olhar. Zaqueu só queria ver quem era Jesus. Com certeza ele ouvia muito a respeito de Jesus, o que lhe despertou aquele imenso interesse. Saber quem era Jesus. E naquela oportunidade, Zaqueu queria ao menos ver quem era Jesus, porque a atitude que ele toma é de alguém que quer ver, que não tem a esperança de falar, de ter oportunidade de falar, de conversar, de cumprimentar. Não, como ele não via uma chance de chegar próximo de Jesus a fim de trocar umas palavras com ele, ele correu em busca daquilo que ele achava que podia ter, ao menos ver a Jesus. Então, quando ele saiu da sua casa, que ele se depara com a multidão, a primeira dificuldade que ele tem está com ele mesmo. Vem dele mesmo, ou seja, é a sua estatura, né? Que ele era baixinho, ele era um homem baixo, um homem de pequena estatura. A primeira dificuldade, queridos, que Zaqueu encontra vem do seu corpo físico, estava com ele mesmo. Ele era de pequena estatura. Que quando ele chega por trás da multidão, a multidão lhe impedia de ver Jesus passar. Então, o que resta para Zaqueu? Uma figueira brava, uma árvore, né? Uma árvore para ele subir. Mas aquela árvore era brava, o que nos leva a crer que aquela árvore ela tinha espinhos, né? Ela poderia ter espinhos, né? O que dificultaria que Zaqueu subisse. Sai. Então, queridos, o que aconteceu? Mas Zaqueu, ele não viu ali dificuldade. Ele subiu naquela árvore, se agasalhou ali em cima e estava pronto para ver Jesus passar. E o que aconteceu aqui no versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que situação, queridos. Nunca Zaqueu imaginava que aquilo lhe aconteceria naquele dia. Para Zaqueu, já era de suma importância ele ao menos ver Jesus. Agora, Jesus parar, olhar para cima e falar com ele, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então, queridos, neste versículo 5, você logo observa que na realidade não era do interesse de Jesus apenas passar por baixo daquela árvore onde estava Zaqueu, mas Jesus já tinha um encontro marcado com Zaqueu. Já era dos planos de Jesus ir até a casa de Zaqueu e conversar com ele, ficar com ele e, enfim, trocar aquela conversa, aquela intimidade. Já era do plano de Jesus aquele encontro com Zaqueu. Neste versículo 5 você vê que na realidade Jesus já planejava ir até a casa do Zaqueu e ficar com ele, se não o dia todo, mas ficar com Zaqueu por um espaço de tempo. Então, queridos, o que para Zaqueu era
uma casualidade, o que para Zaqueu era uma coisa momentânea, aquilo que não se esperava, apenas ele esperava olhar Jesus de longe, aquilo rápido, né? Mas para Jesus, queridos, era um encontro marcado com Zaqueu. Zaqueu tinha um desejo grande de conhecer Jesus, e Jesus também. Além de já conhecer Zaqueu, porque Jesus conhece a todos, Jesus tinha agora um interesse de estar com Zaqueu. Olhe que maravilha foi para aquele homem. Zaqueu nunca esperava, queridos, que ele teria esse retorno de Jesus tão grande. Por que retorno, queridos? Porque Jesus sabia que Zaqueu tinha aquele imenso sentimento, aquela imensa vontade, aquela imensa curiosidade, aquela coisa, aquele sentimento profundo despertado no seu coração por Jesus. Jesus sabia daquilo. E Jesus, sabendo, deu a oportunidade. Ele mesmo foi até Zaqueu, dando a oportunidade de Zaqueu vir até ele, né? De Zaqueu ter a chance de conversar com ele, enfim. Foi o início de um grande relacionamento entre Zaqueu e Jesus. Então o versículo 6 diz assim: e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Olha que maravilha, que alegria para Zaqueu, que aqui no versículo 6 diz: e apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Ele ficou muito feliz, querido. Jesus estava convidando Zaqueu, não foi nem Zaqueu que convidou Jesus, foi Jesus que convidou Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje convém, ou seja, Zaqueu, hoje eu já marquei, eu já tirei este dia, hoje já está marcado e eu vim para ir contigo para a tua casa. Olha que maravilha, queridos. Agora, por que Jesus fez aquilo? Porque Jesus conhecia quem era Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu o amava. Jesus sabia que aquele interesse no coração de Zaqueu de lhe conhecer, na realidade era um interesse puro e verdadeiro, um profundo interesse daquele que havia sido despertado pelo amor de Jesus. Tão profundo era aquele sentimento que, sem saber, Zaqueu já nutria por Jesus. E Jesus, sabendo que aquilo existia no coração de Zaqueu, Jesus mesmo deu a chance de Zaqueu lhe conhecer melhor, de maneira tão profunda, a ponto de Zaqueu receber Jesus. Jesus homem, Jesus carne, na sua casa, né? Mas não foi apenas o Jesus material, Jesus humano que foi para a casa de Zaqueu, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo para aquele grande encontro com Zaqueu. Então o versículo 7 diz: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Por que aquelas pessoas pensavam isso, queridos? Porque Zaqueu era exatamente aquilo que as pessoas pensavam, né? Ele era um chefe dos publicanos, era um homem rico, era um cobrador de impostos, pessoa que lidava com dinheiro, com cobrança, e talvez ele nem fosse uma pessoa que tivesse atitudes ilícitas, né? Mas o povo pensava isso de Zaqueu, porque ele lidava, né, com impostos, com coisas que o povo podia pensar que ele não fazia aquilo de maneira correta, ele podia estar errando, né, naquela cobrança, exorbitando, fazendo de maneira errada. Aqui isto não se comprova que Zaqueu realmente cometesse aqueles erros, né,
praticasse aquelas atitudes, mas a multidão, aquele povo daquele lugar, via Zaqueu deste jeito, né? Então, o versículo 8 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha o que diz aqui esse versículo 8, queridos. Tão grande era o interesse de Zaqueu de se consertar diante de Deus, tão grande era o interesse de Zaqueu de agradar a Jesus, de fazer a vontade de Jesus, que ele reconhecia, né, os seus erros, ele reconhecia os seus pecados, e ele disse para Jesus que ele faria um sacrifício grande para reparar aqueles erros, para reparar aquele pecado. Tão grande era o interesse de Zaqueu de se corrigir, né, de se converter, digamos assim, de deixar os seus pecados, de se redimir diante de Deus, que ele dizia: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Queridos, olha a atitude de Zaqueu. Imediatamente, ele fez coisas que mostraram para Jesus o seu interesse de se arrepender, o seu interesse de mudar, o seu interesse de tirar de entre ele e Jesus qualquer coisa que impedisse aquela intimidade. Qualquer coisa que Zaqueu viu como pecado, que viesse a impedir a intimidade dele com Jesus, ele estava disposto a lançar mão. Tanto é que ele disse: Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Metade dos meus bens. Ele não disse: Senhor, eu vou fazer mais caridade. Senhor, eu vou dar mais oferta, eu vou ajudar mais as pessoas. Não, ele disse: eu dou metade do que eu tenho. E se algum dia eu defraudei alguém, né? Se algum dia eu fiz algo errado para alguém, eu roubei alguém, eu cobrei alguma coisa a mais, se algum dia eu tirei de alguém alguma coisa, eu devolvo 4 vezes mais. Por que, queridos, aquela atitude de Zaqueu tão grande era o interesse de Zaqueu por Jesus, que Zaqueu, entendendo que o pecado lhe separaria de Jesus, ele tratou, queridos, de tratar a situação do pecado. Ele tratou de resolver a situação do pecado entre ele e Jesus, para que nada viesse constranger Jesus, desagradar Jesus, porque Zaqueu sabia quem era Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo trazer o evangelho da salvação, e aquele evangelho ia contra os pecados, ia contra as práticas erradas das pessoas. Zaqueu sabia daquilo, e Zaqueu estava disposto a abandonar o pecado. Zaqueu estava disposto a se redimir diante do próprio Jesus do seu pecado, para não desperdiçar a chance agora, né, de estar com Jesus. Dali para diante, né, ele não queria perder a chance de agradar a Jesus, abandonando o seu pecado, largando tudo que impedisse que ele tivesse Jesus na sua vida. O versículo 9 diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por que Jesus falou isso, querido, para Zaqueu? Por que ele disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão? Por que, queridos?
O Abraão, ele veio fazer na terra família espiritual e não material. A Bíblia diz que os descendentes, ali no livro de Hebreus, a Bíblia diz que os descendentes de Abraão são os espirituais, os filhos de Abraão espirituais, filhos na fé, filhos espirituais e não materiais. O povo de Israel, queridos, que não conhecem a palavra de Deus, eles acham que filhos de Abraão são os descendentes de sangue, mas não. Os verdadeiros filhos de Abraão criados por Deus são os descendentes da fé, descendentes do Espírito, e não os descendentes de sangue. E Jesus, ele diz para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Né? Ele não estava querendo dizer que Zaqueu, porque logo se nota aqui que Zaqueu não era judeu, não fazia parte do povo de Israel. Mas Jesus logo inclui quando Zaqueu, crendo em Deus, se arrepende dos seus pecados, né? Se arrepende pedindo perdão e mostrando atitudes de um arrependido. Jesus logo inclui ele na descendência de Abraão. Por quê? Porque Jesus viu no Zaqueu um filho na fé, né, de Abraão. Então, o versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava ali na casa de Zaqueu cumprindo o seu papel, indo em busca de todos aqueles que amam a Deus. Todos aqueles que não somente amam, mas estão dispostos a se redimir diante de Deus, para pertencer a Deus verdadeiramente, sendo descendente de Deus pela fé. Este versículo, queridos, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, Jesus está dizendo que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos os que estão perdidos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, queridos, a humanidade toda, na pessoa de Adão e Eva, pecou diante de Deus, estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus, com seu grande plano de salvação, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, nos dando a chance, queridos, de nos voltarmos para o Pai. Então, aqui nós entendemos, queridos, que todos aqueles que amam a Deus, ainda que não tenha ainda se entregado para Jesus, Jesus vem buscar. Mais cedo ou mais tarde, Jesus chega na vida daquele que no fundo do seu coração nutre um interesse por Deus, nutre um desejo de conhecer a Jesus, um desejo de conhecer o Espírito Santo profundamente. Aquele que nutre este desejo, querido, chegou o tempo. Jesus está vindo buscar e salvar aqueles que ele amam. Aqueles que ainda não tiveram a chance de se encontrar com Jesus verdadeiramente, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, queridos. Jesus está vindo em busca destas pessoas. Se você ainda não se encontrou com Jesus, mesmo tendo este grande interesse, querido, não perca tempo. Entre para o seu quarto e na sua oração, converse com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você está tendo dificuldade de fazer isto, queridos, entre no seu quarto e faça isto de maneira tão fácil diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aceite a Jesus como seu Salvador e inicie daí uma intimidade profunda e absoluta com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Observe que o Zaqueu, queridos, ele foi convidado pelo próprio Jesus para ir para onde? Para a casa do Zaqueu.
Jesus, ele não convidou Zaqueu para ir à sinagoga. Jesus não convidou Zaqueu para ir a um templo, a uma igreja, não. Jesus disse: Zaqueu, vamos para a sua casa. E lá nós vamos conversar baixinho, particular, só nós dois. Talvez com a família de Zaqueu, mas no particular. Não estou querendo dizer, queridos, não estamos querendo dizer que você não possa se congregar. Você tem que se congregar. A congregação é para os santos, para aqueles que têm intimidade com Deus, que têm vida com Deus, que está cheio do Espírito Santo de Deus. A congregação é o lugar, já está falando congregação, para que o corpo de Cristo se congregue, se reúna e juntos busquem a Deus, louvem a Deus como o corpo de Cristo. Aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. Aquele que não possui o Espírito Santo de Deus não faz parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, queridos, é o Espírito Santo de Deus através das pessoas. Então, queridos, o que é que Jesus nos convida para esta noite? Nesta noite, Jesus nos convida para uma intimidade. Uma intimidade com Ele, intimidade esta, queridos, que leva em consideração o amor verdadeiro entre nós e Jesus. Um amor, queridos, recíproco, não platônico, onde só Jesus ama e a gente não. Não, querido, Jesus está nos chamando para um relacionamento perfeito, de um amor verdadeiro, na intimidade do nosso lar, do nosso pessoal, do nosso individual. Jesus, ele quer e ele procura esta intimidade com você. Ele disse: eis que estou à porta e bato, e aquele que abriu, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. O tempo todo, querido, Jesus está falando de intimidade, aquela intimidade que vai além da igreja. Porque existem crentes, queridos, que eles só procuram a Deus na igreja. Quando ele sair da igreja, acabou para ele. Isso não existe, queridos. Deus quer um relacionamento profundo conosco, que vá além da igreja, que vá para a nossa vida pessoal, cotidiana, vá para a nossa casa, para o nosso quarto, para a nossa cama. Queridos, Deus quer fazer parte da nossa vida, nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, em tudo que nós planejamos. Jesus deseja, ele precisa, ele necessita, queridos, estar conosco em todo o nosso modo de viver. E assim ser dirigidos por ele em toda a nossa vida, em cada detalhe da nossa vida, do nosso viver, do nosso ser. Aleluias, glórias a Deus. O que Jesus, queridos, está nos sugerindo, nos pedindo, nos oferecendo esta noite, esta grande intimidade que ele ofereceu a Zaqueu. Ele mesmo tomou o Zaqueu e foram para a casa de Zaqueu, e ali a conversa foi maravilhosa. Zaqueu teve a oportunidade de conhecer a Jesus tão intimamente, de conversar com Jesus tão intimamente. E assim, queridos, Zaqueu colocar as cartas na mesa, né, perante Jesus. E ali Zaqueu acertou-se com Jesus detalhadamente, e Jesus saiu dali satisfeito, dizendo: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isto que Deus quer conosco, queridos. Este tipo de amizade, este tipo, queridos, de intimidade. É este tipo de relacionamento, onde Jesus possa estar conosco em cada detalhe da nossa vida, em todo o nosso modo de viver. Glórias a Deus, aleluias. E assim fazendo, queridos, vivendo este relacionamento amoroso com Jesus nesta terra, é que nós vamos ser preparados para ir para os céus com Ele. Porque, santos, não vai chegar, não vai ter como nós conseguirmos isto, queridos, durante o arrebatamento. Nós temos que estar preparado antes,
com esta grande intimidade antes, a ponto de nós conhecermos Jesus o suficiente para nós termos um relacionamento que nos leve ao céu com Ele. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, vamos agradecer a Deus por esta palavra, por esta grande oportunidade que o Senhor está nos oferecendo nesta noite, porque a porta da graça ainda está aberta e nós ainda temos a chance de nos encontrarmos com Jesus, de buscarmos esta intimidade e assim nos prepararmos para ir para a glória com Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigada, meu Pai amado, porque mais uma vez, Pai santo, Tu nos dá a oportunidade de nos prepararmos contigo, assim como Zaqueu. Pai amado, Pai santo, irmos contigo para o nosso lar, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida particular. Oh, Pai santo, Pai querido, isto que Tu queres, isto que Tu espera de nós, Pai querido, que assim como Zaqueu, nós venhamos a procurar, Pai santo, Te conhecer de maneira tão profunda. Este é o interesse de Zaqueu. Por ele mesmo ele não conseguiria, meu Pai, mas o próprio Jesus deu isto a ele, a chance dele conhecer verdadeiramente, intimamente, assim, na sua intimidade, poder, oh Pai Santo, resolver a sua vida com Jesus. Oh Pai querido, muito obrigada, porque até hoje Tu nos oferece esta oportunidade. Não deixa, Pai Santo, que nós venhamos a desperdiçar de forma nenhuma, Pai, a chance de nós buscarmos esta intimidade profunda. Oh Pai Santo, porque nós vamos precisar dela, Pai Santo, para ir para o céu contigo. Oh Pai querido, muito obrigada por tudo. Jesus querido, Jesus amado, Jesus maravilhoso. Tu és o mesmo Jesus que estiveste naquela ocasião. Oh Jesus, dando esta oportunidade a Zaqueu. Oh Jesus Santo, quantos Zaqueus esperam, quantos Zaqueus, oh Jesus querido, tem este mesmo desejo de Te conhecer profundamente, intimamente, ter esta oportunidade, oh Jesus querido, de tê-lo na sua vida, na sua casa, em todo o seu modo de viver. Jesus querido, nos concede isto, nos concede, é que muitos e muitos, Jesus querido, sejam despertados para buscar isto contigo. Jesus Santo, porque é a última hora e nós precisamos estar preparados desta maneira, Jesus querido, tendo este grande e profundo relacionamento contigo. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, obrigada por esta palavra. Agora faz a Tua obra, Espírito Santo, levando esta palavra a quem Tu quiseres, Espírito Santo, alcançar. Faz a Tua obra, Espírito Santo, através deste canal, através das nossas vidas, de todos aqueles que Tu deseja usar. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, que as pessoas que Tu deseja alcançar, o Espírito querido, sejam alcançados por Ti. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, se você chegar nestes vídeos, queridos, e sentir no seu coração o desejo de se inscrever neste canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e ore por nós. Ore juntamente conosco por esta obra, que esta obra nada mais é, queridos, com o interesse de levar o Evangelho do Reino sobre a face da terra. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Glórias a Deus, aleluia.